Vamos lá falar sobre as principais informações e notícias do mercado de fundos imobiliários. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Porto, sou investidor e educador financeiro há mais de 10 anos e aqui toda semana te trago informações e notícias sobre o mundo dos fundos imobiliários e dos investimentos em geral. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para não perder nenhuma atualização, nenhum vídeo novo que venha ao ar. Deixe seu like e o seu comentário também ao final do vídeo de hoje. Vamos começar aqui falando sobre o fundo imobiliário RECT 11, tá? Fundo imobiliário que ficou muito conhecido aí nos últimos tempos por altos dividendos, fundos de laje corporativa e que muitas pessoas começaram a investir. Porém, esse fundo imobiliário começou a ter algumas dificuldades na questão da ocupação dos seus imóveis. Por que isso? Esse fundo imobiliário buscou imóveis em regiões não tão óbvias para as lajes corporativas. Quando a gente fala de lajes corporativas, de prédios empresariais, de escritório de alto padrão, a gente pensa muito em São Paulo, principalmente a região da Faria Lima. Porém, a ideia desse fundo imobiliário, a estratégia por trás desse fundo imobiliário foi buscar imóveis em outras regiões, como Santos, como a cidade de Porto Alegre, entre outras capitais. E assim ter bons imóveis sim, só que em outras regiões. E isso, a um primeiro momento, surtiu bastante efeito, pois eles conseguiram ter um retorno interessante, mas a questão da pandemia alterou muito a estrutura desse fundo imobiliário e ele vem sofrendo muito diante a tudo isso. Porém, agora ele anuncia um pouco de redução da vacância, o que já é o início aqui de um alento para quem é cotista desse fundo imobiliário. Aqui eles trazem que, segundo o comunicado que foi divulgado ao mercado, 50% de um conjunto comercial situado no 23º andar do edifício Torre Norte, em Alphaville, Barueri. É importante a gente lembrar que Alphaville tem um índice de vacância alto, então é interessante isso aqui, com área de 568,61 metros quadrados, duração de 60 meses e a redução de uma vacância de quase 11% para agora 10,13%. A gestão traz que isso aqui não deve alterar muito a questão dos dividendos do fundo imobiliário, porém já é o início de uma queda aqui da vacância. A gente pode observar aqui abaixo também o quanto que esse fundo imobiliário já chegou a entregar em dividendos, né? Quando a gente fala aqui do ano de 2020, por exemplo, foi um fundo imobiliário que entregou R$ 9,30 em dividendos. Em 2024, só foram apenas R$ 4,43. Então ele vem sofrendo muito com vacância. A esperança de quem é cotista desse fundo imobiliário é que essa vacância venha a diminuir e os dividendos aumentarem ao longo do tempo. Agora vamos falar sobre o RDM 11, que nos últimos dias ficou muito em evidência no mercado. Por quê? Ele anunciou que existe uma possibilidade de incorporação ao IRIM 11, ou seja, o IRDM tende a deixar de existir para fazer parte do IRIM 11. E aí, muitos cotistas desse fundo imobiliário, muitos investidores começaram a se perguntar, será que faz sentido? Será que vale a pena? Muita gente começou a se desesperar e vender as cotas dos seus fundos imobiliários, mesmo sem ter uma noção exata do que de fato iria acontecer. E nos últimos dias a gente teve uma informação que, no meu ponto de vista, é extremamente positiva, tá? A gestão do IRDM e do IRIM, que é a Iridium, né, trouxe que eles irão isentar a taxa de performance do fundo, do IRIM 11, né? Então, para quem não sabe, a taxa de performance é uma taxa que o gestor cobra a mais, né, quando ele atinge algum resultado. Por exemplo, se o fundo imobiliário bater um resultado de IPCA mais 6 ao longo de um ano, o gestor tem uma taxa, né, retira um valor ali para ele em troca desse resultado obtido. Porém, eles trazem que não haverá nenhuma taxa de performance independente do resultado do fundo, o que na ponta final tende a trazer um resultado maior para o investidor em questão de rentabilidade. É uma notícia positiva, fez com que a cota do fundo imobiliário subisse aí nos últimos dias, né? E aí muita gente vem perguntando, Gabriel, será que faz sentido manter esse fundo imobiliário, comprar, vender? Na minha grande visão como investidor aí, nos últimos anos e atuando nesse mercado de fundos imobiliários, eu entendo que o que não faz sentido nesse momento é vender o fundo imobiliário, né? O IRDM está extremamente descontado, ele tem uma possibilidade de entrar para dentro do IRIM, eles pagando o valor patrimonial do fundo que ultrapassa os R$80, então não faz o menor sentido vender. Se você não se sente confortável em comprar, beleza, ok, tá tudo certo. Mas vender, na minha concepção, nesse momento seria a mesma coisa de rasgar dinheiro, tá? São em momentos como esse que você que não está 100% ligado no mercado, que não acompanha o mercado todos os dias e o tempo todo, às vezes
se perde no caminho e faz as escolhas erradas. Por isso eu entendo que você precisa ter o auxílio, o apoio de um analista CNPI certificado em mercado para te falar quais são as melhores opções de mercado e o que fazer em cenários de turbulência, como foi o caso agora do IRDM. Se você quer ter acesso ao meu time, ao meu analista CNPI, te indicando os melhores ativos para você investir nesse momento, os melhores fundos imobiliários, com uma taxa de retorno que ultrapassa o IFIX, o link está aqui abaixo. Somente a nossa carteira de fundos imobiliários bateu 12,74% no primeiro semestre desse ano, contra apenas 11,5% do IFIX. Quer ter acesso por menos de R$1 por dia, grupo exclusivo de WhatsApp, entre outras vantagens que só os assinantes da Orion possuem? O link está na descrição, clica, conheça, por menos de R$1 por dia, você pode se tornar assinante e ter informações privilegiadas no seu celular em tempo real. Próxima notícia que é extremamente interessante para o mercado de lajes corporativas, segmento esse que veio sofrendo muito nos últimos anos aí, né? A gente já falou aqui no início do vídeo sobre o RECT 11, mas esse segmento como um todo, mesmo os melhores fundos imobiliários do setor, como o PVBI, HGRE, entre outros, vieram sofrendo muito por conta da desocupação dos imóveis, né? Muitas empresas utilizando o home office, né, saindo ali dos espaços físicos, utilizando o home office, diminuindo os custos, as despesas operacionais nesses espaços, aumentaram as vacâncias. Porém, um ponto muito importante que aqui o Valor Invest trouxe é: vacância em São Paulo hoje já é a menor desde a pandemia, tá? Então, resultado bem interessante. E aqui eles trazem um estudo da Sila, né, que é de fato uma empresa especializada nessa questão de consultoria imobiliária, mostrando que a taxa de vacância dos escritórios de primeira categoria caiu de quase 20% para 17,5%, próximo ao nível do primeiro semestre de 2019. O segmento de escritórios registrou absorção líquida, saldo após novos aluguéis e rescisões de contratos de 131 mil metros quadrados, né? Então, essa vacância vem diminuindo, isso é interessante para quem investe em lajes corporativas. Quando você vê um fundo de laje corporativa, seja ele qual for, você vai perceber que ele está extremamente descontado, tá? Você pode pegar aí os principais, eu vou pegar o exemplo aqui, por exemplo, do PVBI, ele está descontado em pelo menos 15, 20% do seu valor patrimonial hoje em mercado. E notícias como essa, né, de diminuição da vacância, aumento do aluguel dos espaços físicos, tende a fazer os fundos imobiliários aumentarem os dividendos ao longo do tempo e é extremamente importante para quem busca um ganho de capital, né? Além dos dividendos, o ganho de capital aqui também é bem interessante para esse tipo de segmento. Agora, falando sobre os últimos dividendos dos fundos imobiliários, né? Alguns fundos imobiliários já pagaram e outros pagarão dividendos ainda essa semana. Vamos dar uma olhada aqui em quais são eles. Aqui eu destaco a FHI11, fundo imobiliário de papel, R$ 1,09 por cota, 1,17% de retorno, tá? Teve o pagamento aí no dia 21. Outro fundo aqui que eu destaco bastante é o MCRE11, tá? Fundo imobiliário de papel. Já falei dele aqui em outros vídeos, entendo que é um fundo imobiliário interessante, tá? Para quem quer ter um fundo imobiliário ali na faixa dos R$10, ter um bom retorno. É um fundo imobiliário muito bom, pagou 11 centavos, o que é 1,27% de retorno, né? No dia 22, então fundo imobiliário muito interessante. A gente tem aqui o ALZR, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele, aumentou os seus dividendos. O BTLG, 78 centavos, vai pagar no dia 25, um retorno aqui de 0,77%. E por fim aqui o XPML11, né, pagando aí os seus clássicos 92 centavos em dividendos, o que dá quase 0,9%, um retorno para fundo de shopping bem bacana. Ainda tivemos aqui alguns fiagros também, né? Então aqui eu destaco o SNEG 11, pagando 11 centavos por cota, né, 1,13%. Perceba que o retorno médio aqui dos fiagros tende a ser maior do que a média dos fundos imobiliários aí no geral, porque a gente está falando aqui de CRA, né, Certificados de Recebíveis Agrícolas, né, muito parecido aí com o que é um fundo imobiliário de papel. Existe mais risco, mas tem um potencial de trazer um retorno maior também. Como eu estava falando, a LZR11 anuncia dividendos para agora, em julho, com alta de 14,9%, quase 15% em relação ao mês passado. O fundo vinha distribuindo aqui na casa de 81 centavos, né? A gente pode perceber, ó, junho, maio, abril, março, né? Na casa aqui de 80 centavos e agora para julho, 93 centavos. Por que esse aumento exponencial de quase 15%? O fundo imobiliário conseguiu fazer caixa, né? Teve um retorno expressivo aí ao longo do primeiro semestre e está fazendo essa
reposição aí para quem é cotista. Então, você que investe na LZR, que é um fundo híbrido muito interessante por sinal, vai ter um rendimento acima da média para esse mês. Então, essas foram as notícias no mercado. Essa semana eu estarei lá na Expert XP, o maior evento de finanças e economia do mundo. Estarei com alguns gestores do mercado, especialistas em mercado, e na próxima semana eu vou trazer muito conteúdo e novidades sobre tudo que vai rolar lá para você. Então não perca nada que acontecerá nesse canal aí nos próximos vídeos. Já deixa o seu like, inscreva-se e nos vemos em breve.